Estamos falando de Congresso. Vamos chamar a Camila Xavier, nossa repórter que está ao vivo conosco. Vamos falar aí desse pacotão da vergonha. Oi, Camila, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Clima para aprovação? Aprovação do quê? Do pacote da vergonha? Então, tem dois projetos que estão na pauta hoje, né? Que tem tanto essa PEC da blindagem, que é a PEC, enfim, procura reforçar essa proteção aos deputados e senadores contra ações, investigações judiciais. E também tem a PEC do fim do foro privilegiado, que está o foro privilegiado, né, o foro especial, que prevê que os deputados, senadores e também outros políticos sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não existe expectativa de votação efetivamente dessa PEC do fim do foro privilegiado, apesar do presidente Hugo Mota ter colocado na pauta de hoje. Mas a PEC da blindagem tem sim expectativa de aprovação. A questão é que existe expectativa de aprovação, mas não existe ainda um texto definitivo, porque esse projeto é de 2021, vocês falaram mais cedo aí sobre esse assunto, né? Só relembrando para quem chegou agora, quem está nos assistindo, esse projeto é de 2021, tem uma proposta, né, de aumentar a proteção para os deputados, senadores, para questões específicas, exigindo autorização da Câmara, a validação da Câmara, né, para decisões contra os parlamentares, mas ele está passando por uma revisão. Foi definido um novo relator, um novo deputado responsável por esse projeto, que é o Lafayette de Andrada, e ele ainda está trabalhando no texto. Então ele foi colocado na pauta, Neila e Andresa, mas ainda não tem a versão final, a versão que deve ser votada hoje. Ele ainda vai apresentar, eu tinha conversado com ele um pouquinho mais cedo, ele disse que ainda estava trabalhando no texto, não adiantou ainda o que estaria, porque estava fechando os detalhes, mas ele vai apresentar isso ainda hoje. A expectativa é que os líderes aqui dos partidos daqui da Câmara dos Deputados conversem para entender melhor ponto a ponto, saber exatamente o que o deputado colocou ali, porque é muito difícil, né, apresentar um projeto na tarde de hoje, todas as equipes dos deputados estudarem tudo isso até a hora da votação, então eles vão discutir e aí vai ser votado, mas existe sim expectativa para aprovação desse projeto. Só mais um ponto que eu queria lembrar é que, como é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, então tem que ter 2 votações de 3/5 dos deputados, um pouco mais de 300 dos 513 deputados, e a expectativa é que os 2 turnos aconteçam hoje, pelo menos até ontem, até amanhã de hoje, a expectativa era que esses 2 turnos acontecessem e que houvessem essas 2 votações hoje. Sobre a PEC da anistia, eu estava falando aqui ontem da reunião de líderes, o líder do PT na Câmara, Lindbergh, até concedeu uma entrevista ao final da reunião falando sobre a possibilidade de pautar o PL da anistia. Como é que está isso aí dentro do Congresso? Vai ser pautado, não vai ser pautado? Qual é o clima? A Camila nos ouve, produção? Perdemos o contato? Voltei a ouvir agora, Neila. A Camila não ouve. Agora ela nos ouviu. Sobre a PEC... Da anistia, Voltei. Se a anistia tem a possibilidade de ser pautada, como foi a conversa da reunião de líderes ontem? Então, depois da reunião... para falar a verdade, essa reunião de líderes foi bem confusa. Assim, tem semanas que tem uma pauta mais de consenso, uma pauta já mais definida, outras são um pouco mais confusas. Ontem eles tinham, de fato, só decidido pautar essa questão, além de outros projetos, questões de consenso, eles tinham decidido pautar essa questão da PEC das prerrogativas, mesmo não tendo texto. Então muitos líderes também tinham expectativa de que deve ser aprovado, de que é um tema que tem apoio por aqui, mas não sabiam exatamente como ia ficar esse texto final. Mas em relação à anistia, não tem um consenso para pautar e para ser votado. Inclusive, muitos deles interpretaram, porque essa outra PEC, que é a PEC do fim do foro privilegiado, que foi uma das demandas da oposição, quando fizeram aquele motim, aquela ocupação aqui no Congresso,
essa pauta foi uma das exigências deles, além do projeto da anistia, não existe consenso para aprovação dela. Então, muitos acham que se ela for votada, de fato, que acham que não deve acontecer, também não deve ser aprovada, assim como a da anistia, que não tem um clima ainda para aprovação aqui na Câmara dos Deputados, por enquanto. Camila, eu não sei se você tem essa informação, a votação da PEC da vergonha, do pacote da vergonha alheia, né, Neila? Minha não é. Vergonha Brasil, vai ser, vamos usar o bonezinho aqui quando for aprovado. Do pacote da vergonha, ela vai ser uma votação híbrida. O que é uma votação híbrida? Os parlamentares podem votar diretamente do plenário, eles apertam lá um botãozinho, ou eles podem votar da piscina, da praia, da chuva, da fazenda, onde eles quiserem, porque eles inventaram ali um aplicativo pelo celular, que o parlamentar pode entrar e apertar o seu voto. Muitas vezes, gente, eles não sabem nem o que eles estão votando. É só para não perder o salário mesmo, que quem não vota tem o salário descontado. E quando a votação é híbrida, qual que é o problema? Não se tem muita discussão no Congresso, não se tem nenhuma praticamente, né, discussão sobre o que se está votando. Acaba ficando ali só meia dúzia ali da oposição, que é contra, e se perde, né, essa discussão, esse debate que deveria ser tão rico ao Brasil, e a gente também não vê ali como é que eles estão se comportando. Então isso foi adotado no parlamento na pandemia, o Brasil foi o primeiro país na pandemia a conseguir, né, manter as suas votações por meio desse sistema, que foi muito bacana, né, inovador com relação a isso, mas o problema é que a gente já passou da pandemia há muito tempo e eles continuaram com essa prática. Todo mundo já saiu do home office, Neila, mas os parlamentares continuam votando aí no celular. Eu fiz um discurso indignado aqui, Camila, porque eu sou muito contra. Eu acho que o debate político ele precisa ser feito dentro do plenário, mas como é que vai se dar essa votação do pacote da vergonha? Eles vão ter que colocar a cara aí para todo mundo ver ou vai poder ser lá na chuva, na rua e na fazenda? Olha, Andresa, até o momento a previsão é que a sessão seja presencial, pela agenda que está inclusive até agora aqui no site da Câmara dos Deputados. A previsão é que seja uma sessão presencial, mas como a gente sabe que os líderes, o Hugo Mota e os líderes vão se reunir agora no início da tarde para conversar, discutir esse texto, pode ser que haja alguma mudança, inclusive para conseguir atingir o quórum necessário, o número de deputados presentes necessário para se votar esse assunto e para seguir com essa votação. Mas, a princípio, vai ser presencial, pelo menos hoje. Qualquer novidade, Camila? Hoje, quarta-feira, é dia de trabalho, dia de sessão, dia de plenário, assim esperamos. Então, se tiver novidade sobre o pacote aí da vergonha e PL da anistia, vem aqui contar pra gente. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada quem nos assiste também. Eu estava contando aqui, te dei o crédito que você apurou pra gente. Oi. Que o Hugo Mota anda com insônia, né? Porque ele fica vendo, o pesadelo dele é lembrar aquela cena do motim ali no plenário da Câmara. Conta pra gente esse bastidor aí um pouquinho mais, com mais detalhes aí, que eu só tinha uma linhazinha aqui para poder antecipar. Ele já tá dormindo? Então, Andresa, cortou um pouquinho, mas eu ouvi o que você começou a falar. Assim, o que estava circulando aqui é que, de fato, ele ficou bem incomodado, assim, envergonhado com o que aconteceu, né? Essa cena do motim, aquela cena clássica que a gente viu reprisando em vários jornais, a gente passou aqui também, dele precisando da ajuda de outros parlamentares para chegar até a cadeira, teria se arrependido, pensado que poderiam ter sido tomadas outras decisões, mas fato é que ele precisou do auxílio de outros parlamentares que estaria realmente aí sem conseguir dormir pensando naquilo, mas a última notícia que eu tive até o momento final da semana passada, pelo menos, era que ele ainda estava tendo dificuldade de dormir por conta disso. Pessoas, enfim, que são do entorno, convivem um pouco mais, participam de reuniões, ouviram esse relato, essa confissão dele, né? Foi uma cena ali realmente para entrar, né, nos anais, como a gente diz, da história do Congresso. Agora a pessoa chega nessa alta cúpula do poder, né, Neila? Ela deveria saber que vai enfrentar todos os tipos de pressão ali de todos os lados, né? Obrigada, viu, Camila?
Obrigada a você, Andresa. E só mais um ponto, é porque também acho que é difícil esquecer daquela cena, porque além de ter reprisado, aqui na Câmara dos Deputados circulou muito, né? Pegou muito mal, muitas pessoas, não só parlamentares, mas auxiliares, enfim, coordenadores políticos, pessoas comentando bastante daquilo e um pouco até chocados, assim, com como ele precisou da ajuda de outras pessoas, né? Uma falta de força mesmo, de impor a autoridade dele. Então, isso circulou bastante aqui. Até o início dessa semana, as pessoas sempre em conversas aqui nos corredores falavam disso, então certamente também essas conversas devem ter chegado até o ouvido dele, né? Bem lembrado, Camila, pegou na vaidade ali, né? E teve uma cena, Neila, que a gente acompanhou, eu e a Camila, a gente foi lá no evento do Republicanos essa semana, e o Hugo Mota é do Republicanos, e a Damares Alves também é do Republicanos. Ele estava sentado numa fileira, ela na fileira bem atrás deles, e você vê como é que são os partidos políticos, né? No Brasil é até difícil realmente de explicar, né? Porque aí você tinha o Hugo Mota, que quer punir, né? E tá aí até com insônia, por conta do pessoal que fez o motim, e a Damares, que é do mesmo partido, que fez o motim, mas lá no tapete azul, que é onde fica o Senado Federal. Para quem não conhece, o Congresso é dividido, né? O tapete verde, que é onde a Camila está, e se a Camila puder afastar um pouquinho para mostrar, é onde fica a Câmara dos Deputados. Então, se tiver verde, é Câmara. E passa, ó lá. E quando é o tapete azul, aí é porque você está no Senado Federal. É um espaço belíssimo aqui de Brasília, uma obra do Oscar Niemeyer, então convido todo mundo que estiver em Brasília. Tem visitas guiadas aí, né, Camila, que as pessoas podem conhecer e entender um pouco onde é que são tomadas, né, as decisões mais relevantes do país, porque não adianta a gente ter ojeriza a política, e nosso objetivo aqui, né, Neila, no contexto, Camila, é sempre tentar esmiuçar, explicar a política para que todo mundo possa compreender e participar, porque tudo que é feito aí vai afetar a vida de todo mundo. Então o Congresso é um lugar interessante para se conhecer quando se vier a Brasília. É isso, Camila. Brigadão, viu? Bom trabalho para você.